paz do Senhor. A paz do Senhor, Nicole, a paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Muito felizes por estar mais uma vez, né, Nicole? Compartilhando com vocês a palavra de Deus. É isso aí. Bom, a Nicole vai dar início com uma oração para nós. Papai do céu, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar na tua sua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É verdade, nós temos que agradecer ao Senhor, né? Todos os dias, em todos os momentos, porque aprender a palavra do Senhor é uma bênção. É isso aí, crianças. Bom, essa semana nós estamos tratando sobre o livro A Bíblia Sagrada. É o que nós sempre usamos no nosso hashtag Momento com Deus. Ou seja, é algo de extrema importância no nosso trabalho. Né? Unindo juntamente, né, Nicole, com a oração e a leitura bíblica diária, nós aprendemos e estamos bem perto do nosso Deus. Então, ontem a Nicole falou sobre os livros da Bíblia, falou sobre as divisões dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. E quais são os 5 primeiros livros da Bíblia, Nicole? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Exatamente, repete aí em casa, vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele é chamado de Pentateuco porque ele é composto de 5 livros. Esses 5 livros, eles podem ser chamados de Pentateuco ou também livro da lei, exatamente. Esses 5 primeiros livros, eles foram escritos por Moisés. Moisés, ele esteve lá no monte com Deus, ouvindo a voz de Deus, e durante 40 dias e 40 noites, Moisés recebeu do próprio Deus esses mandamentos, essas leis, exatamente. E então vamos lá. Nós já falamos dos nomes, ok. Bom, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são muito importantes para nós. Por quê? Porque quando o homem pecou, houve a separação entre Deus e o homem. Então, o pecado nos afastou de Deus. Então, por intermédio de um homem entrou o pecado. Vamos lá? Então, Adão e Eva pecou. Pecou, o que é pecado? Tudo que nos afasta de Deus. Então, Adão e Eva foram desobedientes à voz de Deus e eles pecaram. E ficaram com o seu coração envergonhados, porque eles começaram a entender que eles estavam nus e precisavam se cobrir para se apresentar perante Deus. Então, imediatamente, eles correram, cozinharam umas folhas e se cobriram. Então, quando Deus soube de tudo que estava acontecendo, conversou com eles, deu-lhes a sentença, e Deus foi lá e ofereceu e sacrificou um animal e fez roupas de pele para Adão e Eva. Então já não mais iam usar essas roupas, mas roupas de pele, porque essa daqui elas se acabariam muito depressa. Exatamente isso que aconteceu. Então, Nicole, eu vou te fazer uma pergunta. Quem fez o primeiro sacrifício? Por que ele fez? Deus fez o primeiro sacrifício e porque Adão e Eva pecou. Exatamente. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus. Então, em relação a esse primeiro sacrifício que Deus fez para cobrir o corpo do ser humano, de Adão e Eva ali no caso, ele estava representando o sacrifício de alguém muito importante para nós. Ele estava representando para nós o sacrifício de Jesus na cruz. Sim, o sacrifício de Jesus. Ele estava apontando para Jesus, porque quando Deus ofereceu aquele sacrifício para fazer roupas de pele para Adão e Eva, ele estava apontando para o Senhor Jesus. Então, vamos lá. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Nicole, leia para nós.
Eu leio esse, você lê o próximo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu Deus, então aqui o nosso Deus falou para Moisés escrever que haveria alguém da semente da mulher que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. E ele estava falando de quem, Nicole? De Jesus. De Jesus, exatamente. Porque... Então vamos lá. E isso também está escrito na Bíblia, em que Deus fez o primeiro sacrifício. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 21. A Nicole vai ler para nós. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. É isso aí. Então foi o próprio Deus que fez o sacrifício de um animal e fez roupas de pele para Adão e Eva, porque duraria mais tempo. Bom, como nós falamos que lá em Gênesis 3 e 15, que estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, lá na frente, lembra que nós falamos ontem que a Bíblia ela foi escrita aproximadamente entre 1.600 anos por pessoas diferentes e em épocas diferentes. Então, Gênesis foi escrito por Moisés, entregue para ele lá no monte enquanto ele estava com Deus. Então, Moisés escreveu Gênesis. Agora nós vamos ler ali em Romanos 16 e 20. Esta carta, Posso ler? Romanos, foi escrito por Paulo muitos anos depois. Posso ler? 16 e 20, pode ler, Nicole. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém, glória a Deus. Então, Paulo, ele estava confirmando há muitos anos depois que o sangue de Jesus, que Jesus foi aquela promessa de Gênesis 3 e 15, que viria um para esmagar a cabeça da serpente, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está tudo dentro da Bíblia Sagrada. Por isso que ela é muito importante para nós. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia diariamente para nós aprendermos verdadeiramente os mistérios de Deus. Então, repetidamente, o livro ali dentro do Pentateuco, eles vão relatar que diversas vezes as pessoas tinham que ir ao templo e oferecer sacrifício. Então, eles faziam repetidamente sacrifícios de animais. Sim, eles iam perante o sacerdote, levavam um animal e ali o sacerdote matava aquele animal e queimava ele. Então, aquele incenso, aquela fumacinha que subia para Deus, apagava o pecado por um tempo de cada pessoa. Porém, eles tinham que fazer diariamente. Mas, Gênesis 3 e 15 falou que um viria para matar a antiga serpente, né? Para ferir a antiga serpente. Então, vamos lá. No livro de Levíticos, então vamos lá, Gênesis, Êxodos, Levíticos, o terceiro livro dentro do Pentateuco. Levíticos 11, 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Que lindo! Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos que o sacrifício que era feito pelos sacerdotes lá para a expiação dos pecados, para que a alma fosse perdoada. Porque a carne, Nicole, você sabia que ela já estava condenada? Sim, porque eles pecaram. Exatamente. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja, a nossa carne,
A nossa carne, ela já está condenada. Então, tem um versículo na Bíblia que eu não anotei, mas ele diz bem assim: do pó ao Pó. do pó ao pó. Ou seja, então a nossa carne está condenada, mas a nossa alma, mediante o sacrifício de alguém muito importante que nós falamos sempre aqui, ela está salva. Vamos lá, então? Nicole, Hebreus 9. Hebreus já é uma carta que não tem o nome do escritor. Pode ler, 9 e 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Exatamente. Então, não foi por sangue de bode, não foi por sangue de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, Nicole, do jeito, crianças, que entrou o pecado no mundo, por um entrou o pecado e por um todos nós fomos livres. Então, aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a salvação eterna, né? Então, Jesus veio, morreu. Então, pela morte de Jesus Cristo, quando nós recebemos Ele, confessamos publicamente que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Jesus é o quê, Nicole? O único e suficiente É Salvador. o meu único e suficiente Salvador. Você não precisa ter vergonha. Fala em voz alta, Nicole. É o meu único e suficiente Salvador. Exatamente, não precisamos ter vergonha. Nós devemos pronunciar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Pelo sangue de um inocente, nossa alma foi liberta. Agora, o 27 e o 28 do mesmo Hebreus 9 e 27 e 28. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não é de todos, é de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Então Jesus veio e Jesus não pecou e ele vai voltar novamente para nos resgatar deste mundo. Exatamente, vamos lá. Então, 1 Pedro 3 e 18, Nicole. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito. Exatamente. 18, né? 1 Pedro 3 e 18. Isso foi escrito há muitos anos depois também do Pentateuco. 1 Pedro 3 e 18. Porque, muitos anos depois, porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelos injustos. Jesus, ele foi aquele cordeirinho inocente, sem mácula, sem pecado, sem nenhuma sujeira. Mas ele morreu por nós que somos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A nossa carne está condenada, então do pó ao pó, mas o nosso espírito, aquele que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Exatamente, este sim, este tem a redenção, este tem a salvação. E é isso. Então, hoje, né, nós falamos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Exatamente. E esses livros, eles são muito importantes para nós, porque Moisés recebeu do próprio Deus as ordens que ele queria que nós cumpríssemos. E é isso.
Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e de quanto ela é importante para nós. Então, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, abra o seu coração, peça para Ele entrar aí dentro e fazer moradas. E não se envergonhe, porque Jesus realmente morreu por mim e por você. Ele não era pecador, ele não pecou, mas ele veio para nos remir, para nos salvar desse pecado, né? Dessa carne que estava contaminada. E ele veio nos resgatar. Então, a nossa alma, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós temos certeza para onde nós vamos. Quando nós morrermos, quando a nossa carne voltar ao pó, a nossa alma vai para onde, Nicole? Para o céu. Vai para os braços, né, do Senhor nosso Deus. Nós estaremos aguardando, né? E enquanto o Senhor Jesus não voltar, os mortos estão esperando a redenção do Senhor. Mas quando Jesus vier sobre as nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, não vão passar pela morte, eles serão transformados. Isso é maravilhoso. E tudo isso que nós falamos e nós estamos sempre falando está dentro da Bíblia Sagrada. Espero que vocês aí em casa se dediquem nessa leitura e nesse entendimento. Nós estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Se você quiser saber um pouquinho mais, se nós conseguirmos assim tirar a sua dúvida, pode entrar em contato conosco. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para lhe ajudar, te acompanhar no seu crescimento espiritual. E é isso aí, galerinha. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que Ele nos concedeu. Vamos lá? Papai do céu, Tu és maravilhoso, Tu és santo, poderoso. Eu te agradeço por esse momento especial e importante que nós estamos na Sua presença. Abençoa, Papai querido, a vida de cada um que ouviu essa mensagem e de que está entendendo a importância da leitura diária e da oração diária. E quanto é importante, Senhor, nós falarmos contigo e ouvirmos a Sua voz através da Bíblia Sagrada. Fica conosco, Paizinho, continua conosco no decorrer deste dia. E que tudo que façamos, falamos e dizemos, ó Pai, seja para a glória e a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém! Amém!